Muito boa noite aos nossos amigos e telespectadores da Connect TV no Brasil, também na Connect TV aqui no Algarve, para a Connect TV Atlanta, né? O pessoal espalhado aí pelos 3 continentes. Muito obrigado por acompanharem mais uma vez o nosso X da Questão, que começa já com a apresentação dos nossos integrantes da nossa milícia digital. Por favor. Primeiro, a extrema-direita radical, Silvio Braulá, diretamente de Massachusetts. Massachusetts. Esse negócio de extrema-direita já caiu por terra. Meu amigo, cansado. Você é conservador, é de centro... Para a direita, é claro, né? Porque eu abomino esse negócio de esquerda, de comunismo, de socialismo. Aliás, progressismo agora a gente tem que renomear essa palavra, né? Os progressistas, porque a gente falava do progressismo daquelas pessoas inventivas, né? As pessoas empreendedoras, né? Para fazer a coisa acontecer. Na realidade, a gente tem que renominar agora para reprogressismo, ou reprogressismo, né? Porque é o que acontece. Mas aqui a minha Milford está ensolarada, graças a Deus. Estamos no meio da primavera praticamente, temperatura muito boa, né? A única coisa que pega aqui nos Estados Unidos, meu amigo Eudes e amigos da Connect TV, professor Pilão, que é mestre na economia, Renatão, que é o nosso jornalista mor, é que a inflação aqui continua subindo. Eles dizem em inglês aqui, skyrocketing, subindo como um foguete e totalmente sem controle, como toda essa administração democrática ou democrata aqui nos Estados Unidos, amigos. Muito bem, Renato Ferreira, diretamente de onde? Porque são tantas fazendas, tantos passeios, a gente nunca sabe. Olá, Eudes. Olá, professor Pilão, Silvio, direto dos Estados Unidos, né? O Eudes aí do nosso querido Portugal. Falamos aqui de São Paulo, Eudes, na divisa com a sua querida Osasco. Agora aqui, pelo meu relógio, tem um pequeno fuso horário em relação a Moema. Tá dando aqui no meu relógio 13 horas e 57 minutos, 28 graus, e tá um tempo gostoso agora. E estamos aqui, né, para mais um X da Questão. Muitos assuntos ainda, nossa demissão do presidente da Petrobras, o PT voltando aí com tudo, viu? Pode ver aí, vamos esperar que não, mas tem tudo para voltar aí a ter o Petrolão 2, viu? Porque essa nova presidente da Petrobras, ela é indicada pelo João Vacari Neto. Que beleza, né? Que beleza, hein? A gente já vai falar disso. A gente foi da extrema-direita radical para o centro-direita, agora chegamos no bom senso, naquele que está no fuso horário meia hora antes de Osasco. Pois é, você está vendo? É que a distância é muito grande, mas de qualquer forma eu estou 1 minuto e meio à frente do Renatão lá do Renatão. Exatamente, porque no meu relógio já são 14 horas, né? Acabou de fechar 14 horas. Já são 14? Já. Ainda deve ser 13h57, 58. Você ainda é muito atrasado aí, ô Renatão. Mas, brincadeiras à parte, temos aqui também um belo sol. Embora a gente não esteja lá no Rio Grande do Sul, as notícias que chegam é que nós estamos com o Guaíra descendo, está abaixo de 5 metros e vamos continuar torcendo para que isso continue cedendo, porque o que está passando, o desespero que estão passando nossos amigos lá, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, não é pequeno. As reportagens mostram que ainda o principal meio de transporte dentro da cidade é barco, e não é Veneza. Não é a Veneza. Essa é a questão, né? Nós estamos falando, isso sim, de Porto Alegre. E então, uma boa tarde para a nossa audiência, uma boa tarde, Eudes, uma boa tarde, Renato, boa tarde, Silvio, e também o Jefferson, que está lá nos bastidores nos guiando aqui. Muito bem. Bom, como eu estava dizendo, eu sou o único representante da esquerda aqui, uma esquerda não radical, mas dando as devidas satisfações ao nosso público, que acho que a gente respeita, né? Seja ele de direita, de esquerda, de centro. O X da Questão não é para ser um programa
ou um bate-papo de pessoas que concordam, que todos pensam igual, tal. Só que a gente tem, há mais de um ano, vem convidando sempre pessoas de esquerda, pessoas que têm o progressismo, que têm a defesa do progressismo como uma filosofia, como uma crença de que é melhor para o país, para o mundo, tal. E simplesmente as pessoas que nós convidamos combinam e não vêm, não participam. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu posso elencar pelo menos 8 ou 9 nomes que foram convidados, que confirmaram, fizeram parte do nosso grupo de WhatsApp ali para se inteirar sobre os assuntos, as pautas, e simplesmente se recusam a debater. É ruim isso, é ruim porque, de alguma maneira, pode ficar estereotipado que o X da questão é um programa de direita. Não, não é. É um programa que quer principalmente o debate. Então, você até que estiver assistindo, que se sentir preparado e quiser fazer parte, entre em contato com a nossa produção, será muito bem-vindo. Acho que o programa, ele é muito... eu gosto de fazer o programa, a gente se diverte, né? Nós nos divertimos, mas ele ficaria, com certeza, mais enriquecido se tivesse debates, porque não tem ninguém aqui que é a voz absoluta da verdade, os nossos temas não são inquestionáveis. Agora, quando, de certa maneira, uma covardia de um debate mais franco acontece de um dos lados, a gente também não vai parar de trazer notícias, de fazer o que a gente gosta e o que a gente acredita, pela ausência de contraponto. Está aberto o espaço para todos. E, iniciando o nosso papo, eu acho que a gente pode começar pelo tema dessa queda do presidente da Petrobras e quem está chegando. Eu quem começou a falar desse assunto foi o Renato Ferreira. Renato, posicione este assunto para o grupo e para os nossos telespectadores. Bons ventos chegam à Petrobras? Olha, pelo histórico, né, pelo enredo, eu acho que vem tempestade, né? Porque o Jean Paul, senador, que foi indicado aí presidente da Petrobras, mesmo antes do Lula assumir, ele é um petista, mas eu acredito que ele seja um petista meio Celso Daniel, se é que vocês me entendem, entendeu? Então ele não era aquele petista um pouco mais assim independente e que falava algumas verdades, né, para os chefões. Só que isso estava incomodando, entendeu? O núcleo duro do Lula, do governo 3 do Lula, né? E ele acabou saindo, entendeu? Acabou saindo, e agora vem a nova presidente aí, que é a Magda Chambriard, não é isso mesmo? E ela é petista de carteirinha, entendeu? E a indicação dela é apadrinhada pelo João Vacari Neto. Então, vamos localizar aí, situalizar para os nossos telespectadores que o João Vacari Neto é um dos ex-tesoureiros do PT, e, para quem não sabe, todos os ex-tesoureiros do PT foram condenados. E ele foi o que puxou aí uma cadeia maior, inclusive. Mas aí a liberdade dele veio no pacote também, daquela descondenação do Lula. E o Zé Dirceu já está dizendo que, para a justiça dele e para a população brasileira, ele tem que voltar a ser eleito deputado federal, de onde ele foi derrubado lá, entendeu? Segundo ele, injustamente. Então, as digitais do Lula e daquele comando do governo Lula, da Dilma e tudo, que resultou no Mensalão e no Petrolão. Então, meu amigo, não é uma brisa aí, daquelas maneiras, não, entendeu? Tá vindo uma tempestade aí, porque agora pode voltar o João Vacari Neto, tesoureiro, entendeu? E a Petrobras, a gente sabe, né? É um prato cheio para se fazer corrupção. Não estou acusando aqui ninguém, espero. Como eu quero um Brasil forte, um Brasil melhor, uma Petrobras decente, eu espero, então, que mesmo ela sendo petista de carteirinha, que ela não deixe voltar aquilo que foi a Petrobras, que resultou aí no Petrolão. Eu repito, eu quero um Brasil melhor para todos. Nós somos aqui, como o Wildes falou, nós não somos aqui um programa de direita. Todo mundo aqui quer um Brasil melhor para todos. Temos opiniões, graças a Deus, opiniões diferentes,
né? Principalmente o pessoal da esquerda, que de progressista não tem nada. Basta ver aí que recentemente agora um ex-membro do PT de Minas Gerais foi condenado por roubar, desviar dinheiro de um fundo do pessoal de uma cidade mineira, entendeu? Então isso é muito triste, mas a gente vai levando aqui, esperando, né, que a nova presidente da Petrobras realmente deixe, né, essa empresa cada vez mais forte, que é bom para todo o Brasil. Fabianinho, é um Fabianinho. É um Fabianinho. Ô, Silvio Braunal, vou passar para você mesmo e vou fazer uma pergunta. O mercado americano, que ainda é, né, a maior economia do mundo, ainda é a grande, ou uma das grandes superpotências, tal, quando há qualquer tipo de intervenção federal numa empresa dessa, como no caso da Petrobras, e quando há essa mexida ou essa mexida que está acontecendo nesse momento no comando de uma empresa como a Petrobras, faz com que o mercado americano e o americano médio, que poderia investir, poderia comprar ações, foge ou se aproxima de uma Petrobras com uma sanha mais intervencionista, como a gente tem visto desde o início do governo Lula? O efeito já acontece. Pergunta Fabianinha. O efeito já acontece a partir do momento, né, que você já percebe a intervenção governamental com a colocação do Prats, né, ali na entrada. Ali você já sentiu um efeito da ingerência por parte da administração desse desgoverno. Então, o investidor médio, ele... na realidade, ele trabalha com números, ele trabalha com prospecção, ele trabalha com futuro, né? Esse é o pessoal do estoque, que eles chamam aqui estoque, né? Para investimento. E essas linhas são muito sensíveis. Quando você sente, já há um sentimento de que há uma ingerência muito ativa por parte da Petrobras, e tem um histórico da própria Petrobras, né, que teve que pagar uma indenização bilionária aqui nos Estados Unidos, né, devido a toda a corrupção que foi feita nos governos anteriores desse mesmo desgoverno. Então, com a entrada dessa pessoa, com essa nova presidente, né, ela é famosa ela é de carreira, na realidade, ela está dentro da Petrobras em outros cargos já há mais ou menos 20 anos. Então, ela é daquela época lá, do próprio desmando e da própria corrupção. O mercado aqui, obviamente que ele já sente, e ele, obviamente que o investidor aqui é o mediano, ele é da classe média, não são os milionários, normalmente são pessoas como eu, né, que tem um ganho aí médio anual. Então eu faço escolhas de investimentos em certos papéis, né? E o da Petrobras, ele veio desde o último governo sendo bastante atrativo, e com essa movimentação você já percebe, né, que há um desinteresse, porque não há uma garantia, né, desses investimentos. E aí, como eu mesmo mencionei aqui, a gente já sabe do histórico, né, do pagamento da indenização, obviamente que todo mundo sai correndo desse tipo de investimento. Você vai colocar dinheiro no lugar, ou você vai colocar os seus investimentos, ou as suas reservas, né, porque é assim que funciona aqui para o cidadão médio americano, em uma empresa que não vai poder honrar com os seus compromissos devido aos seus históricos. Esse é o pensamento, né, que eu tenho por parte dos investidores aqui dos Estados Unidos com respeito à Petrobras, por toda essa movimentação política numa empresa que tem aí o seu capital exposto na Bolsa aqui de Nova York. Eu tenho certeza que a queda, ela já perdeu, né? A Petrobras, nessa movimentação aí, ela já perdeu aí um ativo de 23 bilhões de dólares, assim, só no anúncio da saída do presidente da Petrobras aqui nos noticiários de economia aqui dos Estados Unidos, viu, Eudes? Eu confesso que eu entendo pouco desse negócio de bolsa de valores e tal, e fico feliz, né, de ter entre nós assim um investidor. Você viu que ele fala de papéis. Mas não é assim, não. Eu tô falando de 200 dólares, 100 dólares.
se defender, não. O único papel que eu tenho investido ultimamente é boleto. Chega boleto. Eu também tenho boleto. Aí o cara fala uma dessa e depois quer fugida. Você não tem direito de réplica agora. Vou passar para o nosso professor Pilão e tentando criar aqui, para a gente não se repetir nas opiniões, tentando criar uma lógica de continuidade. Então, o Renato falou da indicação, o Silvio falou da reação natural do mercado, dos investidores, e a minha pergunta é, professor, quando a gente fala de as pessoas deixam de investir, caiu a cotação, no caso caiu na Bolsa de Valores, o que isso significa para a economia real? O que isso significa para o país, para o Brasil, a gasolina que aumenta ou abaixa lá no posto de gasolina? O que isso impacta na vida real de pessoas que não têm conhecimento, como eu, muito desse mecanismo da Bolsa de Valores, e muito menos tem grana para investir nesse mercado, vamos dizer assim? Bom, vamos nós. É o seguinte, duas coisas. Primeiro, que realmente a chegada aí da Magda causou tremores no mercado, né? A Bolsa despencou. Não é que ela caiu, ela despencou. Só para nossa audiência ter uma ideia, no dia 10 de maio, uma ação da Petrobras custava R$ 42. Hoje, ela já bateu em R$ 38,50. R$ 38,50. O que significa isso? Significa que de 42 a 38,50, a Petrobras perdeu cerca de 14% do seu valor de mercado. Ela vale 14% a menos. Em quanto tempo? Em 4 dias. 4 dias, nem isso, né? 4 dias, vai. Para a gente arredondar aí a brincadeira, 4 dias úteis, perdeu 14% do valor de mercado. O que isso impacta? Isso impacta, por exemplo, na saída de dinheiro da Bolsa. E essa saída de dinheiro da Bolsa faz o quê? Faz com que a gente tenha menos dólares aqui e menos dinheiro circulando. Porque quando você investe na Bolsa, esse dinheiro muda de mãos. À medida que ele muda de mãos, só uma coisinha, os papéis que estão na Bolsa, o dinheiro já chegou à empresa, tá? Já foi posto na empresa. Só quando você tem lançamento de ações é que ele financia a empresa diretamente. Depois não, é um mercado que a gente chama de secundário. Então um compra, outro vende, um compra, outro vende. Mas esse movimento ele é muito grande, ele não é pequeno. A Bolsa, a B3, a nossa Bolsa de Valores, o Bovespa, ele movimenta qualquer coisa com 25 bilhões por dia. É dinheiro que não acaba nunca, não é dinheiro de café não, é muito dinheiro. E isso movimenta o Brasil também. E quando você falou, por exemplo, que ia trocar a presidência da Petrobras, você teve de novo uma queda, uma retirada de dólares do Brasil. Os investidores estrangeiros voltaram a retirar dinheiro do Brasil, voltaram a retirar dólares do Brasil. E isso é ruim. É ruim não, é muito ruim. Ainda não está afetando tanto o valor de mercado do dólar, embora ele esteja aí a 5,13, 5,15, por aí, que é alto, é um valor alto. Mas ainda não é uma interferência tão grande. Mas se você pegar, só para ter uma ideia, só neste ano de 2024, nós estamos hoje o quê? Com 47 dias corridos de governo, né? Só nesse ano de 2024 nós tivemos mais de 33 bilhões de reais de saída de dinheiro do Brasil, da Bolsa do Brasil, não do Brasil, da Bolsa do Brasil. E isso acaba interferindo onde? Por exemplo, nos juros. Porque a hora que você fala que você tem uma fragilidade jurídica, uma fragilidade administrativa, a ponto de você tirar um presidente de uma empresa como a Petrobras, que hoje deve ser a 7ª ou 8ª maior empresa do mundo, se não for, por aí uma cotação dessa ordem, você troca a razão de um presidente por ano, a média da Petrobras dá um presidente por ano, é claro que o investidor corre. O investidor, como diz o Silvio lá, o sujeito que tem lá os seus R$1.000, R$2.000 e compra uns papéis para ir deixando lá acumulado, para fazer sua aposentadoria e etc., o sujeito corre, ele vai para algum lugar mais seguro. Onde você tem dinheiro mais seguro? Fora do Brasil. Para onde você manda o seu dinheiro? Para fora do Brasil. O que tem isso de errado? Nada. E aí, para nós aqui, sobra juros mais altos, porque a gente tinha uma expectativa de que a gente fechasse o ano com uma taxa de juros de 9% no final do ano passado, e hoje já está se falando em 10%. Ou seja, já sobe 1% ao ano a taxa de juros por conta, não só disso, mas por conta do que vem acontecendo nesses últimos 5 meses. Esses últimos 5 meses do governo Lula são muito ruins.
Se a gente for pegar as ações que ele tem tomado, realmente tem interferido muito na economia. Então, é isso. No dia a dia do brasileiro, a empresa vai ficando mais pobre. E a empresa ficando mais pobre, o Brasil fica mais pobre. E o dinheiro passa a vir menos. Quem tem que investir, se tem para investir aqui, tem para investir na China, países em franco desenvolvimento, como a Índia, para que é que ele vai mandar para cá? Para o Lula dizer que vai trocar o presidente, ou para ele baixar uma norma que não pode mais tirar o dinheiro, o cara não vem. Ele vai e coloca em outro lugar. É isso que interfere no dia a dia das pessoas, tá? Inclusive, viu, professor, a gente vê a ventilação aí de negócios mais ampliados, por exemplo, na Argentina, com o governo Milei. Só para você ter uma ideia de como as coisas vão mudando, né? Ele está revertendo a tendência, não tenha dúvida que ele está revertendo a tendência. Por quê? Porque ele dá segurança jurídica e dá segurança administrativa, que nós não temos aqui, nenhuma das duas. É muito difícil a gente falar de todos esses temas. Alguém ia falar alguma coisa? Pode dizer. O latifundiário quer falar. Eu vou tentar descobrir quais os papéis que o Silvio investe lá para poder descobrir que papéis são esses. Mas sobre a Petrobras ainda... Eu sempre Petrobras, Renato. A Cristina, a minha mulher já perdeu muito dinheiro com a Petrobras, entendeu? A gente sempre investiu. A gente já sempre investiu na Petrobras. Agora, sobre a Petrobras, gente, a gente teria que localizar, colocar no contexto também para os nossos telespectadores. Eu falo um pouco do pré-sal. Lembra da fé do pré-sal, que ia salvar o Brasil, nosso petróleo? Eu falei, puxa, eu vou comprar uns 15 carros, dá para meus familiares, porque vai tudo ser gasolina de graça, vai sair gasolina na torneira aqui de casa. Pré-sal, eu li uma matéria outro dia, pré-sal é só para os magnatas que estão ganhando dinheiro com o pré-sal brasileiro, entendeu? Sabe? Ninguém mais fala em pré-sal. Foi investido muito dinheiro, realmente, que é aquele petróleo mais profundo, né? Lá das profundezas. E, olha, não mudou nada, tá entendendo? Mas os bilionários estão ganhando muito dinheiro com o pré-sal, entendeu? Então, é só para a gente colocar mais aí um pouquinho de sujeira, né, nesse óleo brasileiro. E falar um pouquinho... Pois não, professor. Deixa eu só fazer uma observação. A Magda era a responsável pela Agência Nacional do Petróleo no governo Dilma. Eu comentei ainda há pouco que eu não sei se é 7º, 8º ou 9º, é nessa colocação que está hoje a Petrobras no mundo, como sendo uma petroleira, uma das melhores petroleiras do mundo. Durante o governo Dilma, onde a Magda era presidente da ANP, ela passou a ser a empresa mais endividada do mundo. Ela transformou na empresa mais endividada do mundo. Então, o investidor fica com o pé atrás, não tem outro jeito, né? E lembrando que o momento do governo Lula 1, Lula 2 e até Dilma 1, o mundo vivia um movimento de crescimento, a explosão das commodities, a gente sabe de tudo isso, e eles conseguiram destruir, ou praticamente destruir a Petrobras. Você imagina hoje, num mundo em que as energias que não são verdes têm cada vez mais dificuldade, porque o discurso é quase um discurso de ódio, né? Tem o Stop Oil aqui na Europa, demonizando os combustíveis fósseis e tal. Além disso, nós temos duas guerras que estão impactando diretamente a economia, uma mais diretamente, que é Rússia e Ucrânia, e outra impactando muito mais as relações internacionais, que é a guerra de Israel lá com o Hamas. Então, o momento é muito menos propício, o momento é muito mais desafiador do que foi naquela época, e genialmente o técnico que escala o time coloca os mesmos jogadores. É como se você desse uma segunda chance para o técnico da Itália naquela final contra o Brasil lá, que foi para os pênaltis, e ele colocasse de novo o Baggio para bater aquele pênalti. Vem cá, já deu errado. Mas vamos tentar de novo. Não é só teria colocado o Baggio novamente, mas teria colocado o Baggio sabendo o que ele vai fazer. É isso. Baggio,
como é que você pretende bater o pênalti? Não, igualzinho. Igualzinho. E aí, não, então vai lá que é a sua. Agora, vai lá e, como diz na brincadeira, se consagra, né? Se consagra. Agora eu se consagro. Então, é duro de ver. Agora, não dá para falar desse tipo de tema sem, infelizmente, a gente voltar a um assunto recorrente, que é a imprensa medíocre brasileira, a grande imprensa medíocre brasileira, que, quando acontece tá passando qualquer coisa... vexame, viu? Eu vou pincelar tá passando vexame. assuntos que nós mesmos falamos aqui, mas, por exemplo, a Argentina. Se o Milei, alguém espirrar do lado do Milei, ele não falar saúde, é manchete no dia seguinte, que ele é grosso, que ele é mal educado e tal. Agora, quando ele faz alguma ação que melhora a Argentina, é impressionante como não tem uma linha. É um silêncio. Nada, um silêncio absurdo. Ou, quando agora essa senhora vai assumir o comando da Petrobras, não tem nenhuma grande mídia, ou com raríssimas exceções, que relembra, olha, isso que a gente está fazendo aqui, olha, essa senhora, essa pessoa, ela estava nesse momento aqui, que é natural, né? Assim, a história da pessoa, principalmente profissional, ela é escrita com páginas, né? Cada nova página, que vão ficando lá no currículo, faz parte do currículo. Então, uma pessoa que participou diretamente num momento que quase quebra uma das maiores empresas do mundo, ela é reescalada e a imprensa finge que não está acontecendo isso. Teve uma criticazinha ou outra, muito mais focada na saída do Jean Paul Prats do que efetivamente na entrada dessa nova presidente aí. A imprensa do Brasil, e aí vocês em uníssono quase disseram, né, está passando vergonha e tal, vai até onde isso? Qual o limite dessa imprensa? Eu vejo um movimento ou outro individual que parece que tem gente cansando dentro da própria dessas grandes mídias aí, né? Mas o alinhamento editorial ao governo, como se fosse assessoria de imprensa, parece que não tem fim, né? Olha, eu fiz até uma notinha outro dia a respeito, eu acho que aqui não é falta de ética, sobre 3 jornalistas da Globo News, porque realmente eu liguei, e é bom, eu tento ouvir todos os lados, né, desde uma antiga Jovem Pan, ou a Rádio CBN, Globo News, CNN, porque senão eu não teria argumento para falar deles, a favor ou contra. Mas eu liguei outro dia no estúdio, no melhor edição das 18 horas, pô, ridículo. Não são 3 jornalistas que estavam ali, acho que é a Ana Flor, a Natuza Neres e você tem história para isso? Daniela Lima, sabe, um absurdo ali, porque pareciam, por mais que eles tentam fazer aquilo como se um papel de jornalista, mas ele não sai da vala rasa comum do cabo eleitoral, entendeu? Porque o Lula tinha acabado, estavam reproduzindo uma reunião do Lula com os ministros dele, o Lula proibindo que os ministros vá ao Rio Grande do Sul e façam o papel do governador. Vocês não podem falar da ideia de vocês dando entrevista, se aquilo não for discutido primeiramente aqui, se for quase um projeto. Gente, Rio Grande do Sul está indo debaixo d'água. Quando as águas baixarem, é que vão aparecer as piores consequências dessa enchente. E aí está essa briguinha política, entendeu? E aí o jornalismo tentando passar pano, como o Eudes acabou de falar, sobre o que o governo faz de errado. Se faz de bem, fala, ótimo. Porque, vamos liberar, entre aspas, 50 bilhões. Vai liberando fundo de garantia, que é dinheiro do povo, que lá na frente, aquele pobre que perdeu tudo vai precisar desse fundo de garantia. Está entendendo? Para a empresa, empréstimo. Sabe? Então, não é que o governo está pegando de um fundo e liberando. Poderia, por exemplo, perdoar a dívida dos estados, do Rio Grande do Sul, nesse episódio, porque não perdoou a dívida da Venezuela, de Cuba, de Angola, se perdoa de países de fora, e tudo bem, se perdoou, porque o Brasil tinha muito dinheiro para perdoar, não perdoa a dívida que é entre ente federativo, gente? Ué, por que eu vou cobrar um juro abusivo de uma dívida do
Grande do Sul, se o povo lá tá morrendo, os animais estão morrendo, e vão vir as consequências piores. Por que não? Agora não, eu vou liberar o fundo de garantia do coitadinho. Aí quando eu tiver com seus 95 anos, né, se chegar lá, 80 anos, ele não vai ter aquele fundo de garantia. Então isso aí realmente é muito difícil, o jornalismo realmente não fala nada. Tem lá, gente, todo mundo com seus helicópteros, aviões, gente de direita, de esquerda, de cima, de baixo, ajudando. Aí os caras... esse tipo de jornalismo não fala. Mas se está o cara da van ajudando, começa a criticar. Se está um cara da esquerda, tudo bem. Isso é um absurdo numa hora dessa. Dentro desse assunto da imprensa, era natural que a gente fosse para esse caminho de citar aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e principalmente que é um absurdo mesmo, esse momento que a gente vê uma preocupação maior do governo federal em combater narrativas que sejam diferentes das apregoadas por eles, do que efetivamente em pedir socorro, em pedir ajuda, em oferecer ajuda a quem precisa. Citar um fato específico que eu vi e realmente eu fiquei assustado. Uma cena onde a primeira-dama, Janja, ela inspecionava cestas básicas colocadas no assento do avião. de avião, que seriam levados. Eu vi aquilo, eu falei, não é possível, isso deve ser brincadeira. Eu não fiz o cálculo, eu não sou especialista no assunto, mas eu tenho certeza absoluta pelo quanto custa uma passagem. Quanto custa uma cesta básica, pessoal? Uma cesta básica, daquela que estava ali. 100 e poucos reais. Vamos colocar 300? Vamos colocar 300? 100 e poucos reais. Não, mas vamos encarecer. Vamos fazer uma cesta básica parruda, 300. Quanto custa uma passagem para o Rio Grande do Sul? Custa só 300? Não, então, imagina. Provavelmente ficaria muito mais barato do que fazer uma palhaçada dessa. Daquela. E pior, validado com a presença de uma, se não autoridade, mas de uma pessoa que carrega em si um simbolismo. Eu posso não gostar da Janja, posso achar ela uma pessoa menor do que deveria para o cargo, ela se comporta infantiloidemente e tal, mas aí é a minha opinião, é o eu gostar ou eu não gostar. Mas a imagem que ela, por obrigação, tem e carrega, né, institucional, se sujeitar, se prestar a esse tipo de coisa, a falar bobagem do jeito que tem falado e tal. E a imprensa, eu imagino o contrário. Vocês imaginem o que ia ter de especialista fazendo cálculo de quanto custa para levar aquela cesta básica sentadinha, como se fosse um passageiro, se fosse o governo Bolsonaro, se fosse a Michele que tivesse feito uma palhaçada dessa. Vocês imaginam o que Primeiro, a imprensa... que a Michele jamais iria fazer isso. Não, mas eu não vou nem entrar nessa defesa. Eu vou dizer assim, vamos dizer que tivesse feito, ia ter especialista fazendo cálculo com gráfico, dizendo que isso era palhaçada. Então, a imprensa realmente está num momento horroroso. Eu vou passar para o professor Pilão. Dá para fazer esse cálculo, professor Pilão? Ou quanto custou, por exemplo, de mídia relacionada ao salvamento daquele cavalo, daquela égua que estava em cima do telhado? Era cavalo e virou égua. Com todo respeito, aí depois virou cavalo de novo. Com todo respeito ao cavalo, com todo respeito mesmo do bichinho e tal, eu não estou nem aí com o cavalo. Eu quero cavalo. Eu quero que o cavalo se exploda, que vire churrasco no dia seguinte. Eu não estou nem aí. Para alimentar o povo que está com fome lá. Exatamente. Aí virou a coisa mais importante daquela semana, salvar um raio de um cavalo em cima do telhado. Vá pro raio que o parta. Ô, professor Pilão, me ajuda aí. Eu posso tentar, mas eu acho difícil. Mas a grande verdade é a seguinte, se você pegar os noticiários, o que tem sido dito é que o Lula criou o 39º Ministério para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E aplaudem isso.
Eu queria saber o que é que o Eduardo Leite faz. Ele é como governador, né? Ele é o governador do estado, ele está sentado atrás do Lula, o Lula dando risada, festejando, juntamente com o Paulo Pimenta, porque ele está sendo levado à condição de ministro para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a imprensa dizendo, agora o ministro da reconstrução vai poder reconstruir o Rio Grande do Sul. Ministro interventor. Ministro interventor. Na verdade, é uma intervenção branca, né, Silvio? Porque ele não tem esse poder, mas ele vai ouvir os ministros. O Lula diz explicitamente, os ministros não, os prefeitos, ele diz explicitamente, Paulo Pimenta irá visitar as cidades, falar com os prefeitos, ver o que eles precisam. Vai a Brasília e nós vamos liberar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, votem no Paulo Pimenta para governador do estado daqui a 2 anos. Exatamente. E isso com o Eduardo Leite sentado, e o Eduardo Leite, bom ou ruim, gostando dele ou não gostando dele, ele está no meio do desastre, da tragédia, desde o primeiro dia. Isso a gente não pode falar dele, ele está lá. Ele está o tempo todo lá tentando dar assistência que é possível. E aí, ao invés de pegar e tentar dar uma assistência real, eles vão e criam um ministério para cuidar da reconstrução. E aí as empresas de comunicação dizem, agora sim, o governo pode ser o representante no Rio Grande do Sul. Que coisa linda! Como coisa linda! O Rio Grande do Sul é um ente federado, ele tem governo. Aí você olha para aquela fotografia ou para aquele filme, porque aquilo lá foi uma festa comício, né? No meio daquela tragédia, arrumaram um lugar seco em São Leopoldo, pousaram, criaram uma bancada ali para fazer comício, um palanque para fazer comício, dando risada e aplaudindo, todo mundo dando risada, aplaudindo e gritando "Viva o Lula!" No meio daquela tragédia. Eles não têm vergonha, eles passam isso na televisão. É o fim do mundo. Você olha o coitado do Eduardo Leite, que está catatônico. Eu não estou falando que gosto dele, não, porque eu não tenho parâmetro para poder julgá-lo. Eu não acompanho de perto o governo dele para poder julgá-lo. Agora, pegar e deixar o sujeito, que é o governador do estado, sentado e põe alguém para fazer o papel do governador do estado e a mídia bate palmas, eu vou te contar, tá mais difícil de te ajudar do que eu gostaria, viu, Eudes? Acho que eu não consigo te ajudar nessa não, viu? Não tem aquela frase popular, até chula, que fala todo castigo para corno é pouco? É isso, o Eduardo Leite está sendo corneado politicamente a olhos vistos. O papel da imprensa... É uma facada nas costas dele. É uma facada nas costas dele. Não é nas costas, não, porque o Chuchu também está desaparecido nesse caso aí. Tá? Ele não participa absolutamente de nada. E esse Eduardo Leite, ele é o mesmo do Reset. Ele é um globalista young entrepreneur, ou empreendedor jovem do globalismo, financiado lá por toda aquela corja de fora, Soros, e por aí vai. O Schwartzman, essa turma toda. Ele é a favor do reset também. Então, eu não tenho dó desse tipo de gente, não. Porque era para ele ter colocado o pau na mesa, por mais que ele não use, né? Colocado o pau na mesa, você entendeu? E falar assim, não, aqui o governo sou eu, desculpa aí, mas... Silvio, eu não tenho procuração para defendê-lo, mas eu vou assim, também nem sei se é esse o raciocínio dele, tá? Até porque há 2 ou 3 coisas que o governador falou, assim, caíram muito mal, porque ele quis fazer gracinha. Aquele primeiro telefonema que ele deu, transmitido ao vivo para o Lula. Então, ele também... o Plano Marshall, vai mudar o nome, o Plano Marshall. Ele foi... Ele tem as... Mas talvez causar uma briga política, pública, neste momento, possa sinalizar muito, de uma maneira muito ruim para a população, tipo assim, ao invés do cara estar preocupado com a gente, ele está preocupado porque o mérito... Então, eu entendo e até torço para que seja esse o raciocínio dele. Não consigo assegurar, porque como ele cometeu alguns deslizes bem feios durante esses dias aí que a gente está acompanhando, pode ser que a motivação seja só falta de testosterona mesmo.
mas eu espero que não, que seja um pouco de raciocínio de, poxa, que sinalização que eu dou para a população. Não, desculpa, deixa eu interromper, professor, rapidinho. Nessa linha aí, eu posso até pensar e imaginar que ele está dando corda para os caras lá, assim, sabe, pro Pimenta, tudo se enforcar, porque na minha visão, no que eu observo de longe, com respeito à população gaúcha e, no geral, brasileira, mas principalmente na gaúcha, sabe, esse desgoverno federal, na realidade, ele está com os dias, ele está se enforcando com todas as cordas que ele está colocando. Intervenção no Estado, bloqueando determinados acessos de mantimentos, de doações, inclusive para o prefeito de Farroupilha, você entendeu? Tirando do estado de emergência, fora da emergência, que a emergência está lá, né? Retiraram a cidade de Farroupilha porque o prefeito deu uma bronca no próprio Pimenta, você entendeu? Retiraram do estado de emergência. Então, todas essas coisas aí estão sendo plantadas por esse desgoverno, por essa atitude federal, e isso aí vai ter um preço no final. A gente já sabe, todo pós-guerra, crise aqui, por exemplo, no estado da Louisiana, que custou 123 bilhões de dólares para a reconstrução, e até hoje ainda temos problema, o Bush dançou, e esse desgoverno não vai, a não ser que eles façam uma mágica nas urnas, porque eles não têm a menor condições de se saírem bem depois de todas essas atitudes contra a população gaúcha, eu não estou falando aqui em termos de fake news, não. A atitude é contra. Eles precisam ser os protagonistas de todas as ações, enquanto que a população vê quem é que está lá, pegando leptospirose, sofrendo com ataques de animais peçonhentos, porque o pessoal vai ter que, né, vai atrás para socorrer as pessoas, inclusive os animaizinhos também, que é importante, mas principalmente as pessoas. Então, isso vai ter um preço. Isso é um raciocínio meu. Ele está deixando, é o que eu penso, deixando a corda alongar para ser apertada por eles mesmos nos pescoços deles. É isso eu posso pensar nessa linha a respeito disso. Mas ele também não vai sair bem, não. Ele também não vai se sair bem. Puxar um pouco o assunto mais para o lado da imprensa, e a gente voltou a falar de política, então só para arredondar a parte política, e aí a gente vai voltar a falar de imprensa. Não, sem problema. Não. Eu não vou ficar surpreso, mas vou ficar horrorizado se a gente começar a ouvir denúncias e situações onde a máquina governamental federal, através do Pimenta, já pensando em eleições daqui 2 anos, tente interferir no período eleitoral que se apresenta agora. Uhum. Nós estamos falando de, se não me engano, 500 e poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que vão ter eleições, e é natural que uma grande quantidade de novos prefeitos ligados à esquerda ou ao PT ou ao governo federal facilitam um caminho para o Rio Grande do Sul virar vermelho, voltar a ser vermelho, né, como já foi em outros momentos, e que pode também ajudar politicamente numa natural tentativa de reeleição do presidente Lula. Então, a gente tem que ficar muito atento aos próximos capítulos e tentar, evidentemente, separar o que vai ser e que vai acontecer, na minha opinião, denúncias reais, também do contrário, de pessoas quererem fingir que teve alguma coisa para tudo virar um jogo político. Mas eu quero parar de falar de política e falar mais uma coisa a respeito de imprensa. Precisava o Luciano Huck ir lá para a linha de frente, pegar a caixa e fazer assim para filmarem ele fazendo isso? Alguém viu isso? Não vi. Ainda bem que eu não vi. Mas eu, embora você queira mudar de assunto, só quero dizer mais uma coisinha aí. Eu não mando nada. É difícil da gente ficar lá. Mas, infelizmente, você não está certo não, viu, Silvio? Não vai se queimar. Você vê o discurso do Lula na nomeação do Pimenta... não vai se queimar, mas pode se afogar, né? Eles estão falando que já estão comprando 600 casas
para entregar para as pessoas. E já estão encomendando os 14 mil para entregar para as pessoas. E as pessoas não têm o entendimento. Se você lê ou ouvir o discurso dele, ele diz: as casas no perfil da Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque a Minha Casa Minha Vida é financiada pela Caixa. E a Caixa vai repor essa casa. Tem seguro para essa casa. Mas ele já disse que eles estão comprando as casas para entregar para as pessoas. Então, eles vão fazer campanha durante todo o tempo de reconstrução. Desculpa, Eudes, mas eu acho que são coisas que são muito pesadas, né? E se você pensar que ele vai ficar, pelo menos, a gente não vai conseguir fazer o Rio Grande do Sul andar antes de 2025. Ele vai ficar pelo menos um ano à frente de todas as fotografias de entrega de tudo que tiver no estado do Rio Grande do Sul. Não tem como se enforcar. Inclusive, eu concordo com o Eudes aí, acho que inclusive o TSE, se for sério, tem que ficar atento realmente a respeito das eleições, porque até o arroz que o Lula disse que quer importar, pode vir aí carimbado com o governo federal, com arroz misturado com pimenta. Está vindo, então, está vindo. Está vindo com o logotipo Brasil Reconstrução e não sei o que lá. Isso aí é propaganda ilegal. Isso é propaganda ilegal, que eu acho que a oposição do Brasil tem que ficar atenta e entrar realmente na justiça para tentar proibir isso, porque, lógico, eles vão querer fortalecer o Pimenta. E eu pergunto, como o Silvio colocou, que culpa tem o povo pobre que está morrendo, que perdeu tudo de Farroupilha ou de qualquer outra cidade? Por que eles têm que pagar o preço, o pato, por brigas entre prefeito, ministro, Pimenta e governador e Lula? Porque lá um gravou o outro falando, depois um veio e desmentiu, e aí vem o governador por pressão do Lula e tira a Farroupilha do decreto de calamidade pública. Isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Mas como você também colocou, se o Bolsonaro fizesse qualquer coisa, ele andando de jet ski lá, veio uma baleia querendo encontrar o Bolsonaro, e aí fizeram até CPI quase, baixou investigação e não deu em nada. Aí o Lula vem, é nobre, é muito nobre a pessoa se preocupar com os animais. Mas o Lula vir a público dizer que não dormiu a noite toda por causa do pangaré lá, do cavalo caramelo. Não fala assim que não é um pangaré. Poder vir acompanhado, não dormiu por causa do cavalo e por causa de milhares de crianças que morreram. Porque se preocupar é perfeito, mas fazer politicagem, e agora eu fiquei mais abismado ainda. Não abismado, porque a gente não pode mais se surpreender com qualquer coisa que venha do PT e do Lula falando de improviso. Mas ver que foi agora, nessa tragédia, que ele descobriu que tinha negros, ou tinha tantos negros no Rio Grande do Sul. Um absurdo, totalmente um absurdo, fazendo politicagem, querendo ganhar os votos dos negros gaúchos em cima dessa tragédia que arrasou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ter lugares, cidades que vão ter que ser realocadas para outros locais. E vem fazendo hora de não saber que tinha tanto negro. Coitadinho do animal, só que ele ficou preocupado com aquele animal. Deixa eu falar, Renato. Teve uma outra égua lá. Deixa eu só tirar um negócio. Peraí, Silvio. Só um segundinho, Silvio. Peraí. Só para eu tirar uma dúvida. Quando você se referiu a pangaré, você estava falando do presidente ou do cavalo? Ah, sim. Aí fica a gosto do cliente. Não, só para em cima disso que o Renato falou e tal, na realidade é o que a gente tem, o aliciamento da mídia, né, da mainstream mídia, né, que é como se fala aqui nos Estados Unidos, desse alinhamento aí, porque obviamente que tem aí o famoso retorno do favor, você entendeu? É assim, é uma mão que lava a outra e eles vão dormir tudo feliz e tudo mais. Agora, voltando em termos de eleição, a gente não pode se esquecer que o terrivelmente crente, acho que é André Mendonça, né? Ele é o novo presidente, vai ser o novo presidente do TSE agora para essas eleições. E vamos ver se o cara também tem aquilo roxo, né? Porque até agora o movimento dele... O André Mendonça não é o presidente do TSE, não. Ele vai ser o presidente do TSE. Não, vai ser o Nunes Marques. Não, é o André Mendonça. André Mendonça. É o Mendonça. É o André Mendonça. E aí... Mendonça assumiu a cadeira agora no lugar do Moraes.
a presidente é a Carmen e o vice é o Nunes Marques, que sempre o vice assume, ele vai assumir assim, um pouco antes da eleição de 2026, o Nunes Marques, que vai assumir a presidência do TSE. O André Mendonça, ele ocupa a cadeira que era do Moraes. Então, ele, dentro dessa fila, ele é o terceiro. Então, você tem a ministra agora, a Carmen Lúcia, como presidente. Você tem o André Mendonça como... Isso, o André Mendonça como vice. E um dos ministros... Não é o André Mendonça, não. Perdão, o Nunes Marques como vice, e um dos ministros é o André Mendonça, que entrou no lugar do Moraes. Mas é por antiguidade. Então, por antiguidade, vai ser primeiro o Nunes Marques, depois o André Mendonça. É assim que funciona. Exatamente. Bom, de qualquer forma, vamos ter o Nunes Marques, que também foi um outro ministro colocado, né, pelo centro-direita, no caso... o presidente Bolsonaro. E aí é que está, né? Até esse momento, os dois, tanto o André Mendonça quanto o Nunes Marques, são eminência parda, né? nesse supremo totalitário, né? Que a gente tem no Brasil. Então, eu só queria colocar aqui em termos de imprensa. Tá? É uma coisa casada com a outra e é aquela coisa da lavação de mão. É tudo interesse em prol de simplesmente controlar o Estado. É dentro disso que eu falo. E graças à boa internet que a gente tem, né, a gente não fica mais sob o comando desse poderio que, por exemplo, a Platinada teve durante anos. A gente acompanhou e não se existia nenhuma contraposição ao que era anunciado, tudo que era falado e tudo que era gerido em termos de narrativa para a população. Hoje, com o advento da internet, não é à toa que tem o tal do PL lá, né, da Platinada, que é justamente para controlar todo esse negócio. Mas eu acredito que nesse mundo digitalizado que a gente tem, da internet, não tem retorno, não há retorno, não tem como retornar. Então, esse poder aí, ele ficaria renegado simplesmente à mesma bolha que é atuante no momento brasileiro. E a eleição em si poderia ser realmente uma boa oportunidade para dar um basta para esse tipo de governo, né? E vai demorar um pouquinho, eu sei que é 2026, mas há a possibilidade grande de que essa desgovernança vá morrendo pelo caminho e, como eu coloquei, vá colocando a corda mais e mais apertada no pescoço e a gente vai ter uma oportunidade para poder se safar. Porque eu acho que o próprio sistema, o Eudes já mencionou isso uma vez, o próprio sistema já está cansadão disso. Né? Passou da medida, né? Já está indo aí para a linha mais Rússia após União Soviética, onde o oligarcado, você entendeu, tomou conta. A gente já teve essa experiência no Brasil, né? Com os grandes empresários, né? Os grandes destaques. Lembra? Eu não lembro da expressão que a ANTA fazia, né? Sobre esses empresários como campeões nacionais. Campeões nacionais, que é, na realidade, um sinônimo de oligarquia. Na Rússia, né? É a mesma coisa, né? Eles dominam toda as principais fontes de produção brasileira, seja na mineração, na plantação. O agro é um grande câncer para eles nesse sentido, porque eles não têm essa dominância. Muito bem, tá dando aqui o tempo. Eu tô falando demais porque eu fico impressionado com a cegueira nacional. Tô falando das pessoas de bem, gente. Tô falando das pessoas, a cegueira nacional. Não, ó, deixa eu discordar do Silvio. Silvio, não é uma cegueira, é um cansaço. O cidadão médio, que principalmente entrou na briga ali na época da eleição e, né, se contrapôs a um possível governo Lula, e logo que o governo Lula iniciou também, teve algumas movimentações. Eu não acho nem que é medo, porque em algum momento eu acho que tem gente que tem medo mesmo de se expor, tal, mas é um cansaço, as pessoas não estão aguentando mais. Você pode ver que todos os influencers de direita perderam a popularidade, diminuíram o seu impacto. Todos eles que há 1 ano e meio, 2, tinham milhões de seguidores, eles têm menos impacto hoje porque as pessoas cansam. E sabe por que cansam?
porque tem que acordar cedo, trabalhar, conquistar as coisas e pôr comida na geladeira. Ninguém tem por tanto tempo essa energia. E, só para finalizar, e já a gente começar as considerações finais, e essa já fica sendo a minha, eu não duvido de mais nada. Quando a gente vê voltar com naturalidade na imprensa brasileira nomes como coisas do tipo Zé Dirceu quer voltar a ser a deputado federal, a JBS viajando com o Lula para a China e comemorando juntos que eles estavam aumentando a exportação de carnes, né? Joesley Batista e esqueci o nome do outro, dos irmãos Batista. Quando a gente vê o Vacari Neto indicando a nova presidente da Petrobras, quando a gente vai vendo essa situação toda, eu não duvido de mais nada e muitas vezes, sim, dá um cansaço de fazer assim, quer saber? Não deixa acontecer. Eu me vejo, às vezes, desistindo da luta. Passando a palavra para as considerações finais já, pode ser um pouquinho mais extenso do que o usual. Renato Ferreira. Renato, você pode chamar o Silvio de Fabianinho, se quiser, tá bom? Não entendi. Você pode chamar o Silvio de Fabianinho, se você quiser. Exatamente, mas meus amigos, eu de Silvio e o professor Pilão, mais um prazer aqui fazer esse X da questão com vocês. Eu vou fechar aqui minhas considerações finais a respeito de eleições. E não é só esperança minha, não. Porque se a gente perder a esperança, né, acaba-se tudo. Mas é mais também baseado em fatos, entendeu? Nos calendários aí, que a própria indicação do Mendonça para o TSE já vai mudar a configuração de voto lá no TSE. Isso é bom para o lado da direita, né? Essas condenações que o Bolsonaro, Boulos e outras pessoas aí, lideranças da direita, então sofreram na era Moraes aí no TSE, isso pode mudar com o voto dos dois e principalmente porque o Nunes Marques vai ser o presidente desse tribunal, que eu não vejo necessidade de ter no Brasil, parece que só o Brasil que tem essa despesa toda com a justiça eleitoral, mas já que temos, isso pode ser bom para o outro lado aqui. Então, sendo assim, eu espero também, e as próximas eleições municipais vão ser um termômetro, né? Porque eu acho que, como já ocorreu há alguns anos, o PT vai sofrer uma derrota avassaladora nas próximas eleições municipais, e o termômetro maior são as grandes capitais. Porque aqui o Boulos não dá, já está sofrendo, inclusive, punição, e outras grandes capitais aí vai ser o termômetro. Eu acho que o PT vai levar, o PT e a esquerda, né? No geral, que é o PT, o PTzinho, né? PSOL, essas coisas. Mas, então, só para encerrar, eu acho que é isso. E esperamos aí na próxima semana, né? Com mais um X da questão aqui. Até lá. Muito bem. Silvio Braunar, suas considerações finais. Obrigado pela participação mais uma vez, meu amigo. De nada. É um prazerzão estar sempre com vocês. Eu diria que talvez eu seja um pouquinho fabianinho com respeito ao Brasil, em termos de... Esperança no Brasil eu não tenho, não, viu? Não tenho a menor esperança. Com essa corja, com esse povo, e obviamente que a outra parte brasileira que tem um problema sério de caráter, né? Tem problema sério de caráter aí, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Como se diz o ditado. Tem uma esperança aqui nos Estados Unidos eu tenho uma esperança sim, porque vejo com os olhos, não só pelo fato da próxima eleição agora, em 2024, em novembro, né, apontar assim largamente, né, a preferência por parte, inclusive da esquerda aqui, que são os democratas, por um outro presidente que não que seja o atual velhinho, né, e também a sua vice, né, que é outra também que tem 2 neurônios no cérebro. Então eu vejo uma perspectiva muito boa aqui nos Estados Unidos que vai, com toda certeza, repercutir aí no Brasil. Eu estou falando sério. Se o Laranjão entrar de novo aqui na presidência, há uma possibilidade gigantesca de que ele tenha influência direta, porque no caso do Brasil é uma questão pessoal dele,
né, contra esse governo, que é altamente ditatorial e também de esquerda no Brasil. Então, eu durmo com essa esperança aqui nos Estados Unidos. Pelo menos nos Estados Unidos a gente tem aqui um sonho plausível, né, alcançável. E que, se isso acontecer, eu desejo que tudo de bom se reflita também para o povo brasileiro e para o próprio Brasil. Agradeço imensamente ao Jefferson, professor, você, Eudes, e também ao Renatão aí, o nosso latifundiário. Um abração. Na próxima semana estaremos de volta, assim, com toda certeza, né? Muito bem, nós temos um investidor do capitalista, temos um latifundiário e temos um professor. Então, professor, a palavra final é sempre do professor. Um professor que ganha muito dinheiro com a bolsa. Capitalista. Capitalista. Na verdade, eu gostaria não, eu vou falar amém, Silvio. Mas eu acho que é pouco provável. Embora eu diga amém às suas palavras, eu acho pouco provável. Não do Trump. O Trump, se não bloquearem ele legalmente, ele será presidente. Esse eu não tenho dúvida. Assim como eu não tenho dúvida que nós teremos Lula por mais 4 anos. Pelo menos até hoje. Pode ser que mude daqui para frente. Mas hoje tem reeleição de Lula, na minha opinião. Tanto que se tiver qualquer coisa, qualquer problema, eu gostaria de lembrar a vocês que eles já colocaram sigilo. Ontem, né, saiu sigilo para o número de fugas registradas nos presídios brasileiros. Não pode mais dizer que fugiu bandido do presídio. Não pode dizer quantos fugiram. Não pode dizer quantos não voltaram. Por quê? Porque esse é um dado interno da tropa. E vai ser feito isso com todo o restante. Não vejo que a gente consiga melhorar essa situação em tão curto prazo. Eu realmente acho que é o que vai acontecer. Quer mais um elemento para que isso vá acontecer? Foi julgado pelo Supremo que a lei das estatais é inconstitucional. Se ela é inconstitucional... Só que se ela for inconstitucional, o Paulo Pimenta não poderia ser ministro. O Mercadante não poderia ser presidente do BNDES. É verdade. Metade do grupo do Lula teria que ser deportado dos cargos, né? Destituído dos cargos. E é o que o Supremo fez? Não, a lei dos estatais é constitucional. Não pode pegar gente que pertence a partido político. Tem que ter quarentena. Mas não esses de agora. Esses de agora deixa que eles continuem. Pode. Ou seja, não tem como mudar, Silvio. Eu sinto muito, mas é Fabianinho mesmo, viu? Pelo menos por enquanto. Eu sinto muito, de verdade que eu sinto muito, mas pelo menos por enquanto. Mas, Eudes, um prazer sempre estar aqui com você, com o Silvio e com o Renato, também com o Jefferson, que está lá na nossa retaguarda, lá dando conta da gente estar no ar. E um abraço para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Uma boa semana a todos. A semana que vem estamos aqui de volta aí com o X da Questão. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Um abraço para todos vocês. Fiquem na continuidade com a nossa programação. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!